Fala pessoal, maravilha, bom demais estar aqui gravando esse vídeo para vocês. Bruno Leonardo, canal de consultor de bem-estar oficial. As pessoas têm pedido para que eu colocasse esse conteúdo aqui, né, na plataforma gravada para que pudesse contribuir, né, para todo o time, que eles pudessem duplicar também essa informação e pudesse chegar a cada vez mais pessoas. Então eu vou abrir para vocês aqui como eu faço a apresentação. Eu, particularmente, eu acredito na simplicidade, né? Tem uma frase muito legal que eu gosto muito, é que os tolos complicam e os sábios simplificam. Então, acho que tudo aquilo que você vai simplificar fica melhor para que a pessoa possa entender e também fica mais duplicável para a sua equipe poder colocar isso em prática. Então, o primeiro ponto para que a gente consiga ser duplicável é utilize o material da empresa. O momento da apresentação é aquele momento que você precisa ser o mais simples possível para você passar a mensagem. Você vai acessar o site da empresa, terra.com.br, tá? Você virá aqui na parte de recursos, materiais de apoio, tá? Materiais de apoio, você vai aqui em folhetos, vai utilizar esse primeiro aqui. Bruno, por que esse primeiro aqui? Porque esse você pode comprar no Class na Box. E a apresentação que eu faço, tanto online quanto a presencial, é através do Class na Box, tá? Com esse folheto. Então, eu compro o Class na Box e com esse folheto eu consigo construir a apresentação sem precisar de nenhum apoio tecnológico. E aqui já vai a primeira dica para você, tá? Não seja escravo da tecnologia. Quanto mais o ser humano precisa da tecnologia, menos se precisa do ser humano para fazer as coisas. Então, tenha essa personalidade. Então, aqui é uma hora boa de você colocar sua personalidade. Então, quando uma pessoa vai fazer uma apresentação comigo, ela sabe que eu não vou abrir um notebook na frente dela, que eu não vou chamá-la para uma sala onde vai ter um data show, onde eu vou precisar ficar clicando, eu vou estar em pé na sala para conversar com elas, como se eu fosse um mega hiper especialista e super autoridade. Não, eu tento simplificar ao máximo, me colocar na mesma posição que a pessoa, para que eu possa passar com tranquilidade o conteúdo e ela possa entender que ela está conversando com o igual. E ela pode trocar uma ideia com a pessoa, ela pode ter uma dúvida e essa dúvida pode ajudar no entendimento dela. Isso seja uma apresentação a um, seja uma apresentação em grupo. Eu utilizo da mesma técnica para fazer a apresentação. Numa sala que tenha 2 pessoas, uma sala com 10 pessoas, uma sala com 40, 50 pessoas. Nós utilizamos uma estratégia de fazer com que os convidados participem mais dessa apresentação, com algumas iscas ali que são colocadas para que eles tenham interesse, né, de participar mais. Então, vamos lá. Para a sua apresentação, você precisa ser duplicável, você precisa ter a folha. A folha te liberta, a folha faz com que você tenha poder, ela faz com que você consiga passar a mensagem com segurança, tocar em todos os tópicos, você vai ficar calmo, porque ali está tudo que você precisa falar. E uma outra coisa, ela também te liberta da parte tecnológica, faz com que o seu convidado eles consiga enxergar que isso é algo duplicável. Porque nem todo mundo vai ter um notebook bonito, legal, e vai andar com notebook para qualquer lado. Não sei na sua cidade, eu moro no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não é um lugar bacana para ficar andando de notebook para cima e para baixo, entendeu? Então, assim, a gente tem que se adequar à realidade. Então, você precisa entender que nem todo mundo tem a sua realidade. Se você tem um notebook bombadão, aquele de gamer, da Apple, e você vai abrir, nossa, que incrível, empoderado, caramba, que cara de sucesso. Lembre que o seu convidado ele está olhando para aquilo e está dizendo: nossa, será que eu consigo fazer do que ele está fazendo? Porque eu não tenho dinheiro ainda para comprar esse notebook, de repente eu não tenho dinheiro para ter essa sala bacana alugada, eu não vou ter condição de fazer o que essa pessoa está fazendo, e você está automaticamente matando o seu negócio no nascedor. Então, a simplicidade ele faz com que mais pessoas consigam passar a mensagem. Quando mais pessoas passam a mensagem, elas chegam a lugares mais longínquos do que você tentar fazer com que pessoas parecidas com você dupliquem essa mensagem. Não que não seja bom, não que não seja o que você deva fazer, eu só estou compartilhando com você uma visão, tá certo? Então, eu utilizo o material. Bruno, mas você falou que numa sala com 30, 40, 50 pessoas você faz a mesma coisa. Em qualquer apresentação, o foco é o convidado, não é o consultor. Não são os clientes preferenciais que estão lá, é o convidado. Automaticamente, meu direcionamento está sendo para o convidado. Uma sala de 40 pessoas, 50 pessoas, talvez 10, 15 sejam convidadas. Então, nós entregamos esse material para essas 10, 15 pessoas. Tá? E os outros consultores? Os outros consultores ficam com seus convidados ali, né? Promovendo, mostrando, apresentando, pingando óleo essencial quando tiver que pingar. Então, é o momento deles interagirem e fazer com que essas pessoas sejam bem acolhidas. Eles são o nosso foco nessa apresentação. É para eles que isso acontece, é por eles que nós estamos lá, para que mais e mais pessoas possam conhecer os óleos essenciais. Então, nessa dinâmica, nós entregamos as folhas para cada um desses convidados, tá? E eu peço para que alguém, né, faça a leitura dos tópicos.
Antes disso, claro, fazendo a sequência correta aqui. Eu faço a minha apresentação, por quê? Para que a pessoa possa entender de onde está vindo a mensagem. E note, não é uma apresentação onde você vai ficar falando, né, que você é o PhD da NASA sobre óleos essenciais, que você é o cara mais entendido do universo, daquela cidade. Não importa isso. Ela quer se conectar com uma pessoa. Então, nesse momento, eu vou falar o básico e vou fazer estrategicamente uma pausa no momento mais interessante para ela. Né? Nós aprendemos que nós temos algumas fases de uma apresentação. Você está contando uma história, no marketing digital a gente chama de storytelling, né? Então nós estamos fazendo ali uma historinha. Então, quando eu me apresento, eu falo, meu nome é Bruno Leonardo, eu tenho 47 anos, sou formado em pedagogia, graduei na área, mega hiper entusiasta e um apaixonado pelos óleos essenciais, mas nem sempre foi assim. Nesse momento, eu dou uma pausa para entrar no conteúdo. Aqui eu falo, mas mais para frente nós vamos conversar um pouco mais sobre essa minha experiência com os óleos essenciais ao longo desse nosso bate-papo, para que vocês possam entender por que dessa minha paixão. Então, no momento que eu faço esse corte no storytelling, né, lembre que o nosso público majoritariamente é de mulheres. Mulheres são curiosas por natureza. Quando você para uma história no meio, meu irmão, nossa, mãe do céu, vai ficar coçando ali, elas vão querer saber, elas vão ficar atenta procurando saber onde que ela junta ali, conecta aquela história que começou e não terminou, e que você vai dar a sequência, ela vai dar a sequência agora e agora. É uma loucura. Você tem que entender o seu público para você poder interagir com ele. Você precisa entender o seu público para você interagir com ele. Então, existem características diferentes entre homens e mulheres. E você vai utilizar essas características para que você possa prender a atenção para os pontos principais. E, nesse momento, né, quando eu corto o storytelling, eu peço para que alguma dessas pessoas que receberam as folhas, que são nossos convidados, ou melhor, nossas convidadas, porque majoritariamente são mulheres, então me desculpe os homens aqui, eu vou falar no feminino, tá bom? Nesse momento, elas são top, elas são empoderadas, é para elas que nós fazemos isso aqui. Então, nossas convidadas. Então, entrega as folhas para nossa convidada, eu peço para que uma delas possa fazer a leitura. Você pode fazer uma brincadeira lá de início, eu costumo brincar, eu boto o óculos nem é com grau, é só para proteger a visão dessa luz azul que está na tela, né, que está sempre, a gente trabalha muito nessa parte online também, então você precisa ter alguns cuidados. Então, eu peço para elas, olha, poxa, você sabe, eu estou aqui com os óculos, estou meio, tá ruim hoje, estou meio caolho aqui hoje, tá duro aqui, não consigo focar direito, alguém pode me ajudar? Lê aí o número 1. Nesse momento, entenda, não só eu estou fazendo algo que mais para frente vocês vão entender a estratégia, o motivo, mas eu também estou buscando entender desse meu público se existe alguém ali que tenha a atitude que eu busco para a pessoa que quer empreender comigo. Perceba, levantar a mão e ser o primeiro de qualquer coisa precisa de uma certa atitude, precisa de uma certa aquele fogo interior de alguém que quer desbravar as coisas, que sabe que tem medo, mas ela vai com medo mesmo. E é esse tipo de atitude que a gente busca para o nosso negócio. Quando a pessoa levanta a mão e fala, eu leio, nossa, a primeira chega a dar um calor, assim, dá uma alegria. Eu marco essa pessoa, eu boto eu dou uma ticada assim, eu olho para essa pessoa e já falo, nossa, essa é diferente, essa que eu quero, nossa, mãe do céu. Aí você já aproveita, já disponibiliza para ela fazer a leitura, né? Então ela vai ler essa número 1, e ela vai ler essa parte toda da lida número 1. Quando chegar no final, fala do peppermint, onde é a extração dele, o país de origem da planta, e tal, tal. Aqui a gente começa a falar sobre as histórias. Perceba só, a nossa convidada acabou de fazer a leitura, eu vou fazer apenas um apontamento em alguns tópicos que ela falou ali, tá? 1, 2, 3 tópicos no máximo, só para reforçar essa informação. Então, aqui eu falo, poxa, você vê como é importante você ter um óleo essencial puro, porque ele é muito poderoso, ele é muito potente, 50, 70 vezes mais potente que a própria planta in natura. Você vê uma única gota do hortelã-pimenta equivaleria a você tomar 28 xícaras de chá. Eu costumo brincar que eu falo, nossas vós resolviam nossos problemas com uma xícara de chá só, né? A gente chegava lá com os problemas, ela pegava na horta dela, no quintal, pegava umas folhas, batia, amassava, jogava uma coisa quente, coava, dava para o neto, toma aí. Se o neto não tomasse, entrava na folha de goiabeira e o neto tomava 30 minutos depois, o neto estava correndo, quebrando vidraça de novo. E a gente foi perdendo isso. Então, eu dou uns apontamentos nisso aqui, e agora é a hora da apresentação, da experiência. Né? Então, a pessoa vai pingar ali os líderes, os consultores que estão ao lado. Se não tiver ninguém, você vai lá passar, vai pingar, pode na mão das pessoas. Então, elas vão ter a experiência, e nada melhor do que a experiência. Como é que eu faço essa experiência? Né? Eu aprendi e eu duplico isso. Você coloca uma gota, pede para a pessoa botar uma mão chapada na outra, fazer só isso aqui. Não precisa esfregar, não precisa ficar. Não, é só pegar e fazer isso aqui, para espalhar. Pega o dedão, coloca o dedão, joga lá no céu da boca. Depois você pega isso aqui, passa nas costas, aqui na nuca, né?
e depois você pede para a pessoa inalar. Aí você faz aquele processo de conchinha, pede para ficar longe dos olhos, para não ter aquela coisa já. Automaticamente você tira uma boa quantidade de óleo essencial, então não vai ter aquela pancada de você só colocar aqui direto para você respirar. Né? Vai ter uma sensação muito forte, muito maravilhosa, porque ele é muito poderoso, só que não vai ser aquela pancada de você colocar e já cheirar. Você fez isso, a pessoa teve as 3 experiências dos óleos essenciais. Então, já de cara, você já mata com a pessoa alguns pontos. Por exemplo, um óleo essencial ele pode ser utilizado das 3 formas diferentes. Você acabou de fazer uma ingestão, você fez um uso tópico e você fez uma inalação. E para cada uma dessas formas, você tem um direcionamento para um sistema diferente, no caso do hortelã-pimenta. E aqui você já passou informações preciosíssimas para a pessoa. Agora, em vez dessa historinha que eu contei da minha avó, de uma gota ser 28 xícaras e as nossas vozes, aqui também cabe você dar um testemunho de alguém ou de uma vez que você fez uma apresentação e você teve um resultado por hortelã. Eu gosto de contar uma história que eu gosto de artes marciais, eu luto desde 9 anos de idade, e eu faço várias idas em várias academias e tal, e vejo muitas crianças e tal. Uma dessas academias, uma criancinha lá, ela estava brincando, de repente ela começou a ter crise de respiratória e ficou azulada a criança. Aí a mãe sentou a criança lá, calma, tranquila, como as mães dominam a situação de uma forma. Né? Meu Deus, eu estava ali já pronto para chamar o SAMU, ali, o nosso sistema de saúde aqui no Rio de Janeiro. A mãe ali, tranquila, sentou a criança, começou a respirar ali, viu alguma coisa na bolsa, parece que ia procurar algum remédio, não sei, mas não tinha no momento. Ela ficou ali com um fininho para respirar. Nós chegamos ali, né, perguntamos para ela se ela permitia que a gente colocasse um óleo de coco e uma gotinha do hortelã-pimenta, porque é um produto que seria bom para a respiração para aquela criança. Ela permitiu, aí colocou, fez uma massagenzinha no peito, né, botou uma gotinha, espalhou, aí botou aquele restinho, né, que sobrou numa mão só no peito. Uma criança pequenininha, não precisava de uma gota inteira. Então colocou ali, a criança fez a inalação, não deu 10 minutos, a criança estava puxando a saia da mãe para querer voltar para brincar, porque as crianças estavam tudo lá brincando, né? É uma aula mais dinâmica e tal. E a garota voltou, e a mãe deixou, ficou desesperada assim, mas pode, vai lá, deixa lá. Ele começou a brincar, mas o garoto voltou a brincar normal. O moleque voltou como um super saiyajin, o Sonic, mas o moleque voltou batendo, nossa, foi uma loucura. No final da aula, ela chegou, perguntou se a gente tinha para vender, olhou, a gente estava com uma apresentação no balcão, ela perguntou qual dos olhos que a gente tinha passado no filho dela, a gente apontou, e a gente ia falar sobre o óleo, ela segurou o óleo na mão, perguntou se a gente tinha alguma coisa para vender, né? Se a gente tinha um outro para vender. E aí, não, tem outra para vender, ela falou, então cadê? Aí viu outro para vender, ela pegou outro para vender, ela soltou esse aqui. Aí ela pegou e vocês vão mostrar como é que eu posso utilizar, como é que vocês fizeram e tal. A gente falou, não, a gente mostra para você, manda um e-book, passo para você as dicas pelo WhatsApp e tal. E ela abriu lá o celular dela, entrou no banco, perguntou se tinha Pix e perguntou depois quanto ela transferia. Em momento nenhum ela perguntou o preço do produto. Em momento nenhum ela perguntou o preço do produto. Naquele momento ali eu entendi de verdade o nosso negócio. O que a gente tem nas mãos, um negócio extremamente poderoso. E nesse momento eu posso contar essa história, principalmente se eu estou numa apresentação de negócio. Porque quando você tem um produto que o preço não é o problema, você tem um baita negócio. É sério, eu coloquei, a nossa convidada leu, e eu fiz um apontamento, 2 pontos, e eu contei uma história. Uma história real que aconteceu, para que as pessoas possam entender o poder dos olhos. Daí, nesse momento, o que eu faço? Né? É uma forma de reconhecimento por aquela pessoa ter se disponibilizado de fazer essa leitura, de poder mostrar para ela, olha, aqui você vai realmente ser reconhecido, então eu quero reconhecer você por ter sido a primeira, e eu preparo sempre um brindezinho, dou alguma amostra, um brinde, ou de repente, em alguns locais, dou um produto para a pessoa que fez a primeira leitura. Automaticamente, você já instala um chip em todos os outros convidados que já não levantam nem a mão, já começam a falar quando você fala. O número 2, alguém pode ler, o outro já começa a ler, já chega uma outra começando a ler e nem pergunta, nem fala que eu. Já fala, por quê? Se a primeira ganhou um brinde, eu também quero. E aí ela começa a falar, só lê e vai ganhar um brinde, então eu faço também. Então ela lê o número 2. E aí você fala, né, aponta aqui no número 2 rapidamente algumas coisas. No número 2, especificamente, é a minha história com a lavanda. Né? Porque foi o óleo que me despertou para esse mundo da lavanda. Então, eu vou continuar aqui o meu storytelling, que eu parei lá no início. Então, aqui eu pego, finalizo aqui com a parte das gotas de centavo, que é muito mais barato se você for comparar com o remédio que você toma. Né? Se você ficar tanto tempo como eu, por exemplo, estou sem tomar remédio há um mundo de tempo, por causa dos óleos essenciais, porque ele melhora a minha saúde, automaticamente isso fica muito mais barato, né? Você gasta muito menos dinheiro. E o lavanda é um óleo maravilhoso, mais vendido no mundo, né? Então aqui você acalma a pele, você vai falar, ela falou tudo isso aqui. Aí eu vou falar, bom, então, esse foi o óleo que me fez trazer para a empresa. Porque eu sou uma pessoa muito zoada de sono,
Aí eu continuo o meu storytelling lá. Falo dos meus desafios, do óleo essencial, do sono e tal, e que eu não acreditava, que um óleo essencial que pudesse resolver o problema, já que eu tomei um monte de carga preta e tal. Então aqui eu continuo o meu storytelling. Tá? Então, nesse momento, eu faço uma outra conexão lá com o pessoal que começou a assistir comigo a apresentação, e eu faço um link com aquilo que eu estava começando a contar lá. Então, eu falo sobre a minha história, e aqui o interessante essa é a minha história, entendeu? A sua pode ser com melaleuca. Aí você vai parar e vai falar com melaleuca. O seu exemplo é melaleuca. O seu pode ser com Deep Blue. Você vai parar e vai falar com o seu Deep Blue. Entendeu? O importante é que você vai contar uma outra história de algum óleo. E aí você vai fazer o link com o inicial lá da apresentação. O hortelã-pimenta é um óleo de impacto. Então, ele mostra poder, ele mostra eficiência, ele mostra rapidez. E, automaticamente, o nosso cliente ele vai associar todos os outros óleos ao hortelã-pimenta. Percebe? Então é importante que você tenha uma relação, né, boa com o hortelã-pimenta, faça muitas demonstrações, tenha boas histórias para que você possa contar sobre o hortelã-pimenta. E aqui, aí eu conto uma outra história, que é a minha pessoal, da lavanda. Você, como eu volto a falar, você pode falar em outro ponto qualquer. Se não tiver a história da lavanda, não tem problema, você fala aqui os pontos da lavanda. Terminou, você dá um brinde para a pessoa. Normalmente, eu vou dar um brinde com um valor agregado menor do que o primeiro, porque o primeiro é quem abre a porteira, o primeiro mostra atitude, o primeiro mostra vários outros valores que eu quero e valorizo nessas pessoas. Então, você pode dar. Mas se você não tiver, não tem problema. Dá um brindezinho, pode ser igual também. Cansei de fazer isso, zero problema. Importante que você tenha alguma coisa para que você possa reconhecer essas pessoas, que elas se sentirem valorizadas. Então, você entrega uma amostrinha, um saquinho com a amostra. Bom, terminou, entrega o brinde. Você perguntou o número 3, né? E assim você vai. Eu quero que você entenda a mecânica. E assim você vai pedindo para a pessoa fazer a leitura e você vai pontuando. Terminou a leitura, você pontua alguma coisa. Coisas que ela já disse, ou coisas que você vai fazer aqui, uma coisa específica, tá? Mas que não saia muito, não seja técnico, tá? Alguma informação técnica. Tem que ser alguma coisa que qualquer uma pessoa consiga fazer. Lembre-se, nós estamos fazendo uma apresentação que seja duplicável para qualquer pessoa. Então, você tem que pensar que isso pode ser feito para um jovem de 18 anos que acabou de se cadastrar no Loterra, para uma senhorinha de 89, 90 anos que vai fazer a sua apresentação para suas amigas, tomando um chazinho da tarde na sua casa, comendo um bolinho. Então você tem que entender que esses dois mundos têm que conseguir duplicar essa apresentação, tá? Finalizou isso, você entregou os brindes, você vai chegar ao final aqui da parte da apresentação, você vai falar sobre o número 8, tá? Que é a parte do LRP, do poder de 3. Tá? Essa parte daqui, eu não costumo entrar nesse momento de finalização da apresentação, tá? Eu só falo até o LRP, ok? E depois eu faço uma chamada para a parte de negócio. Então, aqui no LRP, isso quando eu estou fazendo uma apresentação onde já não tem o intuito direto do negócio, tá? Então, numa apresentação normal, na sala de casa, né, com os amigos, com as amigas, eu vou até o LRP. Como é que eu apresento o LRP? Eu apresento numa realidade que é mais próxima da maioria das pessoas, né? Uma compra de mês de supermercado. Então, como é que você faz? Olha, numa compra de mês de supermercado. Imagina só que você entrou no supermercado e encheu o carrinho, né? Você fez aquele aluno, nosso carrinho chega a transbordar, está caindo o produto. Você vai, passa lá no caixa, aí o caixa vai e está computando toda aquela sua compra lá, e vamos lá, deu R$ 1.000, né? Você fez a compra, botou a compra da semana, a compra do mês, não sei, você fez lá R$ 1.000 de compra. Aí você colocou, passou lá. De repente, a caixa virou para você e fala: seu Bruno, se o senhor quiser, o senhor pode fazer a sua inscrição aqui conosco, e em vez de o senhor pagar R$ 1.000, o senhor vai pagar R$ 750. O senhor deseja fazer a sua inscrição conosco? Pá, gostei. R$ 750? Ok, eu topo. Mas R$ 750, por favor, me inscreva. E ela faz a inscrição. Nesse momento que ela finaliza a inscrição, o gerente chega e fala: nossa, Bruno, parabéns, excelente escolha, ser o nosso cliente preferencial aqui no nosso supermercado, né, o da supermercado Essencial Market, né, do Essencial Market, e o senhor, como agora é o nosso cliente preferencial, a partir do próximo mês, quando o senhor fizer a sua compra, 10% do que o senhor comprar, você vai pagar com desconto, senhor. Lembrando, o senhor vai comprar aqui, o senhor vai pagar com 25% de desconto quando passar aqui na nossa caixa, só que com esse valor de R$ 750 que o senhor pagou, né, os pontos que o senhor comprou aqui dos produtos, o senhor vai ter 10% para que o senhor possa depois, no próximo mês, voltar e pegar esse produto de graça. Interessante, eu gostei desse supermercado. Eu acho que eu vou voltar esse supermercado no mês que vem. O nosso LRP é exatamente isso. É você fazer a sua compra de venda no supermercado. Você vai lá, no próximo mês você vai ter 10%. Só que acontece que se você se manter fiel e comprar só nesse local, a cada 3 meses você ganha mais 5%. Então, a sua compra nos 3 meses, no quarto mês é de 15% que você vai retornar. E depois você vai no sétimo mês, 20%, 25%, até chegar a 30%. Então, essa é a informação que a gente passa quando a gente faz
a apresentação e fala sobre o LRP. Essa é a forma como aborda o LRP. Fiz já um vídeo do LRP, vou deixar aqui para vocês poderem ver, que fala todos os detalhes técnicos do LRP, mas eu quero depois fazer um de apresentação para vocês também. Então, nesse momento aqui, eu finalizo a apresentação. E aqui vai o detalhe para você que está construindo o negócio. Perceba, em nenhum momento eu usei o Datashow, em nenhum momento eu abri algum meio eletrônico. Em todo momento foi uma folha de papel, conversa e fazer um apontamento daquilo que foi lido nesse momento. Então, aqui eu faço uma chamada para o negócio. Se sou eu que vou apresentar o negócio, e a gente tem tempo, a gente vai fazer essa chamada, e aí depois de uns 10 minutos a gente continua a apresentação. Se uma outra pessoa vai fazer a parte de negócio, que é o comum da gente fazer, né? Uma outra pessoa vai fazer a parte de negócio, você faz a parte de produto, uma outra faz a parte de negócio, uma pessoa tem um PIN acima, eu faço uma chamada para que as pessoas parem e tenham total atenção para essa próxima pessoa. Então, perceba que a chamada, para que você possa fazer, duplicar, e você tenha um poder enorme na hora da finalização do seu negócio. Tá? Então, eu falo para as pessoas, bom, vocês viram que nós batemos um papo sobre os óleos essenciais aqui. Eu espero que tenha sido tão bom para vocês como foi para mim. Foi muito legal conhecer vocês. Agora, eu queria saber se você interessaria em fazer um negócio, né, onde você pudesse fazer exatamente isso que eu acabei de fazer aqui com vocês. E, fazendo isso, você conseguisse construir uma renda em paralelo àquilo que você já faz, de 1.000, 2.500, 5, 7 mil reais, fazendo exatamente isso que eu acabei de fazer com vocês. Vocês gostariam de ouvir um pouco sobre esse negócio? Ponto. Nesse momento, o que está indo na cabeça dessas pessoas que estão como nossos convidados? Ele fala, mas como assim? Eu ganhar mais 2, 5, 7 mil reais fazendo isso? Ele não fez nada. E é aqui que está a chave do negócio. Quanto menos você fizer, mais poderoso é o seu call to action, a sua chamada para ação. Tá? Por quê? Quanto menos energia eu investi, eu gastei naquela apresentação, mais poderoso ficou a minha chamada para o próximo nível, para o negócio. Porque eles vão olhar e falar, meu Deus do céu, como é que pode isso? Ele entrega a folha para as pessoas, ele pede para as pessoas ler a folha que ele entregou, né? Ele conta 2, 3 historinhas, ele pinga uma gota de óleo, isso não durou 30 minutos, ele fala que fazendo isso eu posso ganhar 2.500, 3.000, 5, 7 mil a mais do que eu já ganho. Mas eu quero entender o que é isso aí, pô. Então a pessoa vai ficar, nem que seja por curiosidade. Ela vai ficar. Porque você instalou um chip na pessoa, é quase impossível da pessoa abandonar uma apresentação e não ficar para apresentação de negócio quando você faz isso. E isso só é possível se você consegue trazer essa simplicidade na hora da apresentação. E aqui é entregando a chave do cofre para você. A simplicidade te traz poder. A simplicidade faz com que você tenha resultados extraordinários, porque na simplicidade mais pessoas se conectam. Inclusive, até aquelas pessoas que têm condições muito maiores, muito melhores, mas elas também entendem que essa simplicidade vai favorecer a construção da base do negócio deles. Então, serão milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas nas suas casas, compartilhando, entregando folhas, pingando óleo, contando as suas histórias e falando, olha, você quer ganhar mais 500 reais, mais 1.000 reais, mais 2.000 reais, fazendo isso que a gente acabou de fazer aqui? Então, olha, eu tenho aqui um negócio que a gente pode fazer junto. E sem precisar ser escravo da tecnologia, que é maravilhosa, mas quando você consegue colocar a sua personalidade no local correto, se torna irresistível. Espero que você tenha entendido a construção do raciocínio. Se você quiser perguntar alguma coisa, coloca aqui nos comentários, deixa aí na inscrição que eu vou, sempre que possível, passo por aqui, mostrando, dando alguns outros detalhes. Espero que isso contribua com a sua carreira aqui na Doterra, que você tenha muito sucesso e que a gente possa se alegrar junto nos grandes eventos da empresa, né, que a gente possa se encontrar e eu ter a felicidade de saber que você viu esse vídeo e que isso fez sentido para você. Um grande abraço, tamo junto e até a próxima.